Olá, bem-vindo ao 235 Análises. No derby de Manchester, tivemos um City, como sempre, dominador, dominando seu adversário, e o United que nem tentou jogar. Basicamente, foi um jogo de um time só no segundo tempo, mas no primeiro o United ainda tentou. Saiu em bons contra-ataques, geralmente lançamentos, tentando explorar espaços na última linha do City, mas no final do primeiro tempo esses espaços sumiram. No segundo tempo foram completamente inexistentes. O City fez seu jogo habitual. Muita organização ofensiva e defensiva na criação também. Muito controle da bola, passes sempre ótimos. Criação hoje estava na mão do Bernardo Silva e do De Bruyne, que obviamente fizeram um bom trabalho, como sempre fazem. O Haaland esteve um pouco sumido. O Foden, obviamente, fez uma grande partida novamente. E o Doku deixou um pouco a desejar. Stones também bem, muito bem, assim como o Rodri. Enfim, do lado do United, pode-se dizer é que o Ananá fez uma boa partida. Esses foram praticamente os protagonistas do jogo de hoje. Claro, o Rashford também tem sua parcela, porque fez o gol, mas esses foram praticamente os protagonistas do jogo de hoje. Claro, o Rashford também tem sua parcela, porque fez o gol, mas é importante ressaltar, quando ele quer ele joga bem, e quando não quer, que no caso é a maioria das vezes, ele está um pouco abaixo. Hoje foi caso, ele tinha a oportunidade de sair cara a cara com o Ederson. Um lance em que, se não me engano, o Rubem Dias escorregou, mas ele acabou errando o domínio. Posteriormente, ainda no primeiro tempo, ele saiu cara a cara, conseguiu estar cara a cara com o Ederson, mas furou a bola. Provavelmente, se tivesse acertado, teria sido no mínimo um escanteio. Estava muito perto do Ederson, mas infelizmente ele furou a bola. Eu acredito que isso poderia ter mudado o jogo, esses dois domínios, assim como a falta de precisão na finalização do City. Se contra o Burnham, o City teve dificuldade em criar volume, hoje isso não foi assim. O Naná teve que defender muito no primeiro tempo e também no segundo. Muito do placar é culpa dele. Não que ele tenha falhado 3 vezes, mas sim porque ele evitou no mínimo outros 2 ou 3 gols. Sem contar a chance que o Haaland perdeu. Sem goleiro, cara a cara. Por centímetros a bola não entraria e teria empatado naquele momento. Grande questão é que o problema do City hoje foi a finalização. E também o Onaná. Pode-se dizer que o Onaná foi responsável por evitar uma goleada e não a finalização do City, porque o Onaná fez uma boa partida. Mas eu também posso dizer que finalizações foram para fora, finalizações ruins do De Bruyne e finalizações ruins do Doku contribuíram para o placar. Obviamente, o fato do City ter saído como derrotado do primeiro tempo não envolve totalmente o De Bruyne e o Doku. Claro, houveram esses lances, mas sim porque o Onaná fez uma boa partida. É importante ressaltar isso porque ele tem sofrido desde o começo da temporada, como posso dizer, críticas por atuações ruins, críticas justas, inclusive. Teve o começo no United péssimo, mas tem se recuperado e o derby foi a prova disso. Enfim, a sequência do jogo, em especial o segundo tempo, é completamente diferente. No começo, o United até tentou em alguns lances ir mais à frente, mas quando vi que não dava, em questão de 10, 15 minutos do segundo tempo, eu já estava com a linha muito mais baixa do que no primeiro tempo. Muito mais recuado e abdicando totalmente de sair em contra-ataques. Ou então o City não deu mais espaço para eles. Um bom ponto a ser analisado. Mas enfim, a partir do segundo tempo, a pressão aumenta. No começo, o City opta por sair jogando pelo meio, buscando pivôs do Haaland, que não dá muito certo, porque o Varane tá marcando bem e anulando bem o Haaland. A partir desse momento,
ali mais ou menos por 60 minutos de jogo, antes, o Doku é substituído pelo Julián Álvares e a gente tem uma mudança importante. Mas é claro, o gol não tem muito a ver com isso. Primeiro gol, gol de empate. E sim do espaço que o Lindelof deixou para o Foden. Desde o começo do primeiro tempo, o Lindelof permitiu que o Foden jogasse com facilidade e espaço para atacar. Tanto é que ele também teve finalizações que o Onana defendeu e finalizações para fora. No primeiro tempo e no segundo tempo não foi diferente, tanto é que o Lindelof simplesmente puxa para o meio e bate de fora da área. Eu acredito que no segundo tempo, apesar dos espaços que ainda tinham, principalmente no lado esquerdo, o City teve um pouco mais de dificuldade de chegar à área, pelo menos até o primeiro gol. A partir disso, o segundo gol, principalmente com a mudança do Doku pelo Julián Álvares, muda muito da organização ofensiva do City. Acredito que compensa mais ter o Julián Álvares em campo do que o Grealish e até mesmo o Doku, vendo, pelo menos por esse momento que aconteceu no segundo tempo. Enfim, a partir daí a organização ofensiva muda. A gente tem mudança no posicionamento e também no estilo do jogo. Então, temos como eu já havia dito, De Bruyne para a esquerda, enquanto o Julián Álvares e o Foden no meio, Bernardo Silva na ponta, na outra ponta, ao lado esquerdo. Mas isso também vai variar um pouco. Mas enfim, isso muda o jogo e numa tabelinha dessa entre Julián Álvares, De Bruyne e Foden sai o segundo gol da virada. A partir daí a pressão só aumenta. E vem, claro, substituições do United que não dão muito certo, que entram Antony, entra Kambawala, entra o Forson. Eles não mudam em nada o jogo, só pioram. E entra também o Rabá. Inclusive o Rabá que vai perder vai ser desarmado pro Haaland marcar o gol. Stones desarma ele, toca pro Haaland e aí o terceiro gol. Poderia muito bem ter tido um quarto e até mesmo um quinto no segundo tempo, tirando as defesas do Naná no primeiro. Mas enfim, o United não jogou bola nem no primeiro nem no segundo. E no segundo tempo isso fica mais claro, mais perceptível. O Ten Hag, se ainda quiser ser técnico do United, precisa repensar o estilo do time. Porque a primeira temporada dele foi muito honesta. Ainda que houve 7-0. O time foi competitivo, chegou em finais, conseguiu um título, perdeu outra final justamente pro City. Mas enfim, foi competitivo na Europa League, eliminou o Barça do Xavi, que foi campeão da La Liga e que fez frente pro Real no Campeonato Espanhol na temporada passada. Mas enfim, tem outra solução, tem Hag de um lado, United do outro. Provavelmente o que a torcida prefere. Mas enfim, após o jogo ele disse que o time teve bom desempenho. Isso é um pouco... Desconexão da realidade é um péssimo sinal para qualquer time quando o treinador não admite erros ou partidas ruins. Enfim, sobre o City, é o favorito para a PL, ainda que o Liverpool esteja à frente e o Arsenal venha bem atrás. Por quê? Pelo simples fato do City ser imparável em pontos corridos. Pode ser que caia nas quartas da Champions, sim. Pode ser que não seja campeão da FA Cup e nem campeão da Champions, obviamente, porque é muito difícil ganhar tríplice coroa vezes seguidas ou mais de uma vez. Nenhum time nunca conseguiu. Pelo menos em um esquadrão nunca conseguiu, isso que eu quero dizer. Sim. A grande questão do City é se o Liverpool tropeçar, porque o City provavelmente não vai, obviamente não vai terminar o ano sem nenhuma outra derrota. Mas é um time muito consistente, uma consistência gigantesca. Quase difícil ver esse time perder em pontos corridos. O Guardiola cria times assim. É um ponto recorrente na carreira dele. Então, o City não é à toa que tem 5 PLs em 6 anos. É o favorito. E se o Liverpool não aguentar os desfalques, é isso. Enfim, se inscrevam, curtam, compartilhem. É isso. Falou.